pouco fazer a chamadinha, vou também fazer um apelo, assim, a vocês, né? Eu não sei se vocês entenderam quando eu falei dos processos de avaliação, né? A gente tem 30% do valor da nota aí referente aos fichamentos, né? Vocês têm que entregar os fichamentos enfim, a gente vai fazer uma proporcionalidade em cima da entrega desses fichamentos, né? E eu estou vendo que, às vezes, né, poucos de vocês estão entregando. A aula passada foram 8, essa aula foram 7 fichamentos entregues. Então, estou só lembrando, porque isso é uma das coisas do acompanhamento do que a gente chama nas avaliações, etc., de avaliação continuada, né? Vocês têm que estar acompanhando e entregando esses fichamentos. E eu brinquei que na aula passada que vai ser um pouco bancário, porque cada um desses fichamentos serão depósitos na nota de vocês. Enfim, mas só para... Oi. Em relação Oi, aos fichamentos, eu mesmo sou um que ainda não consegui fazer um. Mas é porque esse fichamento, eu nunca fiz um fichamento antes. E então vamos... eu não sei nem por onde. Tipo, Não tem problema. Foi bom você perguntar, porque pode ter mais gente na mesma situação, né? Se você pegar aquele formuláriozinho que eu passei para vocês, tem já mais ou menos um passo a passo ali, né? O que é um fichamento? O fichamento, grosso modo, é sempre você recortar pedaços do texto, dizer da onde você tirou, né, esse pedacinho do texto, então a página, o parágrafo, enfim, porque é um material de estudo. Um dia, se você for escrever um artigo, um dia, se você for aprofundar em algum estudo e etc., você quiser retomar esse texto, em vez de pegar o texto original e ter que ler tudo de novo, você já lê o resumo, digamos, que você fez daquele texto. Mas daí lá, naquele formulário, tem uma parte de resumo, que geralmente é uma coisa bem breve, para você lembrar assim, é sobre isso que o texto fala. E embaixo tem os trechos, né, de retirados do texto original, igualzinho, né, recorta e cola ali e põe a página. E embaixo mesmo, né, mais abaixo, tem um outro quadradinho que eu coloquei de questionamentos. Ou seja, tem algum daqueles excertos que você acha que são importantes até, mas que você não conseguiu entender, né, o que passa, ou você viu que há uma temática recorrente no texto, mas você não conhece e tal, daí é a hora de dialogar comigo aqui, para ver se eu consigo facilitar a compreensão de vocês, o entendimento de vocês, Laís. Então, um fichamento, grosso modo, é recortar os pedaços do texto e colocar a página, o parágrafo, enfim. Isso é um fichamento. Ali, na verdade, é um fichamento com alguma coisa a mais, né? Esse resuminho e mais um questionamento para a gente ter assunto aqui na aula, né? Mas também, assim, faça, se tiver errado, se tiver que reformular, eu aviso a vocês, né? Acho que isso também pode ser uma forma da gente ir se organizando aí durante as aulas, tá bom? Mas faça, não deixe, né? Porque isso é uma forma de eu ver quais são as compreensões que vocês tiveram a partir da leitura do texto. E daí a gente pode conversar a partir dessas dúvidas, né? Mais do que ficar aqui apresentando o texto de uma maneira mais genérica, ok? Solucionou um pouquinho, Laís? Ok, então tá bom. Bom, pessoal, então hoje a gente tem um outro texto do Frigoto, né? Esse é um texto que eles... Professora? Oi, fale, Juliana. Bom, o que eu vou falar aqui é um pouco, digamos assim, partidário para mim, né? Mas assim, eu acho que talvez abranja mais alguns que estão pela mesma situação, né? Ao final, porque nas outras disciplinas tem, eu acho que a professora começou a falar sobre essa questão dos fechamentos, que como método avaliativo, né? Mas assim, ao final da disciplina, todas as disciplinas têm a PO, né? Que seria e nas outras disciplinas que eu fiz também, eu lembro de uma que eu fiz, que políticas étnico-raciais, no final tinha digamos assim, um fichamento,
ou um tipo de atividade que compensaria, né, aqueles, no caso eu e mais alguns aí, que por acaso, sei lá, não entregou, ou de alguma forma, para não se prejudicar, né? Eu queria saber da professora se a professora vai colocar algum fichamento PO aí, ou optativo aí, ou que possa ajudar, né? Para a gente não ficar, né? Que não foi realmente, assim, me justifico, né? Não foi totalmente uma negligência. Afinal, eu li o texto, comecei a fazer, mas assim, eu queria saber se teria nem que entregasse depois valendo menos, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, Juliane, vocês vão ver que eu deixei aberto o texto, a entrega do fichamento até um pouco depois da aula, né? Então, vocês vão poder entregar atrasados, digamos assim, né? Os fichamentos. Não tem prazo, por exemplo, para eu fechar, eu não deixei prazo para fechar, assim, para eu não aceitar os fichamentos de vocês. Então, vocês vão ver lá no AVA que vocês vão poder postar, né? Mas daí também peço que se vocês postarem atrasado, vocês me avisem, porque eu não vou ficar voltando em cada fichamento para ficar vendo se vocês postaram ou não, né? Mas de qualquer forma, então, atrasados vocês vão poder postar. Eu entendo o seguinte, que não tem recuperação, e vocês como professores, isso é uma questão que vocês têm que pensar, não tem recuperação para processo que foi ruim, né? Então, essa, como eu disse, é uma avaliação processual. Vocês não têm, se vocês não fizeram a leitura, não participaram da aula, não discutiram o texto comigo, com os colegas e etc., dificilmente isso é um conteúdo que vocês vão conseguir recuperar, né? Porque não tem como refazer esse conjunto de atividades. O que vocês vão poder recuperar, digamos, é a escritura das outras partes, né, da avaliação de vocês. Então, por exemplo, tem lá a produção de texto, que é a sistematização de blocos, daí a gente tem como, vocês têm como refazer, e tem uma avaliação final, que é uma questão autorreflexiva em cima dos aprendizados. Isso também vocês vão poder entregar, né? Agora, os fichamentos e a discussão que eles significam, como é a avaliação processual, não tem como você recuperar numa atividade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou colocar nenhuma atividade para recuperar especificamente esses 30% da nota. Qual é a atividade que eu deixei lá para a recuperação de vocês, no caso de alunos que não consigam a nota no processo, né, do curso? A gente tem uma atividade específica lá, que eu deixei para vocês, que é a escritura de um texto, né, que vai ter a média final de vocês, mais esta avaliação, dividido por 2, se conseguiu recuperar a nota, parabéns, passou no curso, né? Então, é nesse sentido, mas eu gostaria daí, didaticamente mesmo, que vocês compreendessem por quê. Não é porque a professora é ruim, não, mas é que vocês têm, talvez eu seja um pouco também, mas é porque vocês têm que compreender que tem algumas coisas que não são recuperáveis, e vocês serão professores que vão fazer isso. Por exemplo, se o aluno de vocês não aprender, né, digamos que vocês estejam dando aula no primeiro ano, não, no primeiro ano vocês não vão dar, do ensino fundamental, no sexto ano do ensino fundamental, vocês estão lá com um aluno de sexto ano, e vocês têm um conteúdo X para ensinar para ele, sei lá, multiplicação. O aluno não conseguiu compreender aquela ideia da multiplicação. Vocês vão passar um trabalho de recuperação deste conteúdo. Se ele não souber aquele conteúdo, ele não vai conseguir fazer a equação depois, né? Porque aquilo ali é básico, não tem como recuperar, né? Se ele não conseguiu desenvolver aquele conceito durante o curso. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Se vocês não fizerem as leituras, se vocês não fizerem enfim, as discussões e não compreenderem os conceitos, os textos que vocês prepararão não serão adequados, não serão bons o suficiente no sentido de questionarem, de problematizarem as questões que são trabalhadas aqui no curso. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas esse processo ele é necessário. Eu preciso que vocês leiam os textos, eu preciso que vocês mostrem as dúvidas,
para que a gente consolide conceitos, para que a gente consolide conhecimentos aqui, né? Para que a produção desses textos seja profunda, adequada, crítica, né? Senão a gente não vai ter, enfim, como dialogar, né? Senão, por exemplo, você vai estar falando de banana e eu de laranja, né? Assim, a gente vai estar falando de coisas diferentes. Então, é nesse sentido que não tem uma recuperação específica para esse processo, né? O que vai ter é uma avaliação no final. Não conseguiu média, a gente vai fazer uma recuperação, né? Uma outra atividade que daí soma e divide por 2. Não sei se respondi, Juliane, ou se não, e, por favor, fale aí o que você tem em mente. Faz sentido? Algum sentido isso que eu falei? Ok. Então, é nessa direção que a gente vai. Mas vocês podem entregar os fichamentos, né? Mas eu gostaria só que vocês não tivessem como prática aí entregar atrasado e etc, né? Ok, Jurandir. Então, vamos lá. Olha lá. Todos nós, Laís, todos nós, eu imagino, assim, né, também eu sei e tenho a noção de que estou dando aula para uma turma que não tem essa coisa da discussão dos textos ou das leituras tão frequente no curso, né? Então, não fiquem preocupados, né? A ideia é realmente a gente conseguir aprender juntos, não, a minha pretensão aqui não é reprovar ninguém, não é penalizar ninguém. A minha intenção aqui é que a gente possa trabalhar junto e aprender junto. E aprender conceitos e discutir essas questões que são tão importantes para o nosso mundo, né? Contemporâneo aí em relação à educação. Bom, então já que é isso que a gente tem que fazer nesse curso, né? Nessa disciplina, eu vou começar a pegar as questões do texto e já cotejar com as perguntas que vocês fizeram, né? Que os 7 fichamentos fizeram para mim, né? Ou para si mesmo, né? Mas para esse diálogo nos textos de vocês. O texto de base da aula de hoje, né? É um texto do professor Gaudêncio Frigoto, Os Circuitos da História e o Balanço da Educação no Brasil na primeira década do século XXI. Como ele mesmo admite no texto, é um texto muito, assim, amplo, né, a temática, e, portanto, difícil, já por isso mesmo, né, trabalha um tempo muito extenso, com questões bastante diversas, né, nesse tempo. Então, ele vai estar aí, mais ou menos, fazendo uma crítica e tentando ponderar os governos FHC e o início do governo Lula, né, e as políticas de um e de outro. E daí tem já algumas questões que foram aparecendo nos fichamentos, né, de um posicionamento político do professor Gaudêncio Frigoto. Sem dúvida tem um posicionamento político ideológico, né, do professor Gaudêncio Frigoto, que é um pesquisador do que a gente chama da pedagogia crítica, né, ou seja, que tem uma linha de esquerda, né, que a gente Prof. pode, grosso modo, dizer. Fale. João? Sim, João Gabriel. Deixa eu fazer uma Pode pergunta falar. para a senhora sobre o fichamento. No meu fichamento, eu posso colocar mais ou menos, tipo, que nem a senhora está falando aí, que existem posicionamentos no fichamento, né? Eu poderia citar esse posicionamento sei lá, abordar coisas que eu penso sobre esse posicionamento ou não? Na parte do resumo, João Gabriel, sim, você pode, né? Na parte do fichamento mesmo, que é recorta e cola, daí não, porque não tem, né? Não é a ideia, não é você ficar colocando sua ideia, é a ideia do autor, né? Mas na parte do resumo, você pode. O que eu queria só falar para vocês é que, assim, tem um movimento que muitos alunos acabam fazendo, né? De tipo, eu não concordo com o autor, ou eu não acho que o autor está certo, e etc. Vocês podem achar o que vocês bem entenderem, né? Mas
realmente têm uma resistência a entender que um aluno que lê um ou dois livros ou textos de um determinado autor discorde dele, né? No sentido como que eu posso dizer? Não sei se eu estou me fazendo entender. Não é que vocês não possam ter a opinião de vocês podem, mas vocês não podem julgar o autor a partir de uma ou duas obras, né? A gente tem que ser mais humilde no conhecimento, é um pouco isso que eu estou falando para vocês, né? A gente precisa ler mais, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa ter mais dúvida para daí fazer a crítica, né? E, por exemplo, né, eu não tenho uma linha política igual a do professor Gaudêncio Frigoto, mas eu respeito profundamente os estudos que ele fez, porque eu acho que são estudos bastante profundos sobre as temáticas que ele aborda, né? E por isso escolhi os textos dele para o texto para o curso, né? Para a disciplina que eu ministro. Então, assim, não necessariamente, e é só essa ponderação, a gente precisa concordar com tudo para respeitar o trabalho dos intelectuais, né? Aliás, a gente está... Bom dia, professora. Bom dia, Jurandir. Eu fiz o meu resumo, na verdade eu fiz uma dissertação, né? Como eu escrevi aí, eu coloquei a opinião do que eu vivi. As décadas que ele falou, as décadas que eu fui estudante. Eu fui estudante, comecei na década de 70 e sou estudante até hoje. Sim, eu também, Jurandir. Então, eu procuro ver exatamente isso que a senhora falou, é muito importante. Não é o fato da pessoa, de um estudioso, ter uma opinião contrária ao seu posicionamento político, que é o que está em voga hoje, que tudo que ele faz está errado. Não é bem assim, né? Você tem que ser autocrítico também. O que ele está falando que é realidade? O que ele está falando que, embora seja uma coisa que você não concorde, pode ser uma crítica construtiva. Então, eu procurei... Para além disso, Jurandir, só um parênteses. Para além disso, o que ele está falando, com base em que argumentos ele fala? Porque vou só fazer uma brincadeira aqui matemática com vocês, né? Eu posso até afirmar para vocês que 2 mais 2 não é igual a 4, se eu disser que eu estou fazendo logaritmo em base que não seja 10. Então, essa é uma questão, né? Com que base, com que argumentos eu estou afirmando que 2 mais 2 não é igual a 4? Você percebe, Jurandir? Exatamente. Então, é isso. Quando eu leio o texto de um autor, é preciso ver com que base de logaritmo ele está trabalhando. Porque pode até ser que eu, usando outra base teórica, outra base de dados, outra análise, eu chegue em outros resultados. Isso é uma coisa básica de qualquer ciência humana, né? E é por isso que é tão importante, quando ele começa o texto, ele já diz, né? De onde eu estou falando? Eu estou falando deste lugar, né? Então, isso é fundamental. Então, é possível eu discordar? Sim, mas é possível eu invalidar aquele pensamento dentro daquela base de cálculos, né, entre muitas aspas? Daí é que não pode ser feito. Inclusive, né? eu me pautei na minha experiência como aluno, né, para o que eu vivi, para poder criticar, e realmente, no final ali, eu deixei uma questão aberta que não tem solução. Eu não sei a solução. Eu sei o problema, mas não sei a solução. Eu li. Isso que eu gostaria de a gente vai falar sobre isso sim. Eu vou começar de coisas mais pontuais um pouco, e daí a gente chega lá, Jurandir. Fala, Guilherme. Professora, inclusive sobre o que o colega falou, né, sobre o João Gabriel, né, ele falou sobre essa questão do posicionamento, né, e aí eu peguei posso citar aqui uma página aqui do texto, né, que quando ele fala sobre a palavra materialismo, né, e aí eu acho que está exatamente no que a gente está falando, né? Eu acho que já começou já a respeito do próprio texto, né, então assim, tem que ter todo um contorno histórico, né, e não apenas a gente já começar a se posicionar, né, a gente está aprendendo com esse mestre, né, o Frigoto, né, então assim, e não a gente já começar uma discordância política, ou posicionamento político, e perder todo o contorno, né, todo o aspecto, né, os aspectos, né, que
que ele passa, né, em avaliar os dois processos políticos, né, a respeito da educação, né, no caso com o Fernando Henrique Cardoso, né, FHC, e com o processo do lulismo, né, que é citado no texto. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser, assim como mostrado pelo próprio texto, né, sobre o materialismo, né, eu acredito que, trocando essa palavra materialismo pelo nosso posicionamento político, né, então a gente precisa ter todo um cuidado nesse aspecto aí para não acabar criando barreiras, né, travas, onde perder, né, uma ótica, né, que a gente pode examinar, né, com mais profundidade e ver os lados positivos, né, e os lados negativos dos dois aspectos políticos, né, sem que atrapalhe o nosso aprendizado. Isso. E, Julierme, eu acho assim, vocês hoje estão na universidade, né? A universidade é o lugar de contato com o universo, né? Com o universo do conhecimento, nas suas várias facetas, né? Se a gente começar desde o primeiro passo, né? E eu entendo que vocês, na graduação, na licenciatura, estão nos primeiros passos, né? Desculpa, tem gente que já acha que é a cereja do sundae, né? Mas eu como depois de ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, e orientar um monte de pesquisa, a gente vê, assim, que essa é uma formação inicial, né, de vocês. Saindo da educação básica, vocês estão no começo de uma reflexão mais crítica, né? Muito bem. Tem acesso a essa universidade, tem acesso a esse universo do conhecimento. Abracem isso. Né? Abracem e se aprofundem. Isso não quer dizer que vocês amanhã ou depois vão sair pensando como a professora Suzana ou como o professor Gaudêncio Frigoto. Aliás, espero mesmo que vocês não pensem como nós, né? Mas que vocês acabem olhando e falando assim, nossa, isso que ela falou me fez pensar sobre tal coisa. Ler o professor Gaudêncio Frigoto me fez pensar sobre várias coisas que eu até então não pensava, que eu até então não refletia, eu nem sabia que existiam, né? Então é nesse sentido, contato com esse universo do conhecimento aí, que eu espero que vocês agarrem, né, abracem e se aprofundem cada vez mais. Quando o Julierme fala aí da questão do materialismo, ele está fazendo uma crítica, né, ao materialismo, e ele cita o Engels, né, que era o parceiro do Marx, né, de produção, enfim, ele está falando assim, ele cita de forma crítica, né, ele fala assim, ó, a citação que ele fala do Engels é assim, sobretudo a palavra materialista serve na Alemanha a muitos escritores jovens como uma simples frase que, né, com que se rotula todo e qualquer estudo. E daí ele vai além, né? Ele fala assim, é preciso conceituar, é preciso organizar, é preciso pensar sobre essa palavra. E, às vezes, o que eu vejo acontecendo, muito ao modelo do que o Engels está apontando sobre o materialismo lá na Alemanha, no século XVIII, é a gente aqui no Brasil em relação a essas questões, né, de esquerda e de direita, enfim, e hoje, mais do que nunca, né, uma polarização entre esses dois grupos, e uma coisa assim, isso é de direita, isso é de esquerda, e descarta-se o conhecimento que está ali. E mais, descarta-se a pluralidade da possibilidade da produção do conhecimento, a partir de cada uma dessas linhas teóricas, né? Pronto. Então, assim, eu gostaria que vocês vissem a pluralidade dentro de cada uma dessas linhas. Alguém abriu o microfone? João Gabriel. Fale aí. Eu acho que hoje em dia, na verdade, eu penso, né? Eu penso que hoje em dia, esses termos de direita e esquerda foram muito banalizados. O Sim. pessoal usa assim, você tem o conhecimento prévio do que é mesmo, do que foi esses movimentos, e eles E usa generalizam de forma todo e qualquer tipo de... desqualificadora. Sim, né? eles generalizam todo e qualquer tipo de política ou coisas relacionadas à política como coisa de direita ou coisa de esquerda. Sim, sim. Eu acho isso errado, na minha opinião. Então, eu acho isso errado, eu acho que a gente tem que retomar as bases conceituais de cada um desses, e eu acho também que existe um grande discurso de tipo assim, então, já não existe nem direita nem esquerda, isso é um assunto ultrapassado, a gente tem que ir para frente, e isso também não acho que é adequado, né? Eu acho sim que a gente tem que discutir profundamente o que é direita, profundamente o que é esquerda,
e com base nesses estudos, com base nesses conceitos, enfim, decidir o que eu quero para minha vida, né? Tendo uma noção profunda, não passando por cima deles, né? E é esse um pouco a perspectiva, né? Essa é um pouco a perspectiva que a gente quer dar aqui nesse curso. Mas vamos lá, que a gente tem um monte de coisa para discutir, um monte de dúvida para responder, e daí senão a gente não chega no fim. Eu vou começar por algumas questões bem básicas, né? Bem básicas, quando eu digo, não é desqualificando não. Básica é no sentido de da onde surgem as outras coisas, né? Tem um dos fichamentos, eu não vou ficar citando nomes, tá? Eu vou falar do geral. A pessoa vai saber que eu estou falando dela. Tem um fichamento que apresentou dúvidas no seguinte sentido. O que seria um marco de não retorno, né? Em um determinado momento do texto, ele fala criticamente em relação ao governo Lula, porque, de maneira geral, as esquerdas tinham um grande apostavam muitas fichas, né? Uma grande crença em cima da retomada, então, de um governo que era mais de esquerda, né? E daí ele faz uma crítica muito dura ao Lula, né? E falando que assim, as mudanças que se esperavam acontecer não aconteceram, né? E daí ele fala, né? A gente pensou, né? Ou mais ou menos assim, que iríamos chegar num momento de não retorno às políticas neoliberais, às políticas de direita, mas isso não aconteceu, né? O ponto de não retorno é um pouco aquele ponto que, por exemplo, quando a gente pega um avião, e se a gente for para um lugar bem distante, né, é o lugar em que o avião não pode mais voltar para o seu aeroporto de origem, né? Ele tem que seguir em frente porque ele já não tem gasolina mais para voltar para o seu lugar de origem. Então, por exemplo, vou atravessar o Atlântico. Tem um momento no Atlântico que o piloto tem que decidir. Tem mesmo algum aeroporto me esperando lá do outro lado? Porque se não tiver, daqui eu posso voltar. Se eu passar daqui 2 minutos de voo, eu não tenho mais gasolina para voltar para o meu aeroporto de origem, né? Então, esse é o ponto de não retorno, né? Ou seja, não tem mais condições de ir para frente, de voltar, né? Eu só posso ir para frente. E ele fala assim, a gente não chegou nesse marco, né, de não retorno. A gente tem ainda políticas, né, conforme ele mesmo fala, deixa eu achar aqui ai, meu Deus, agora perdi no texto. Mas ele fala assim, enfim, ai, deixa eu achar, que eu detesto quando eu não leio a parte do texto. Deixa eu procurar aqui, Marco. Aqui, ó. As palavras do Gaudêncio Frigoto, né? Assim, ao final dessa década, podemos afirmar que no plano estrutural, embora não se tenha a mesma opção dos que, no passado recente, venderam a nação, e haja avanços, então ele está falando assim, ó, teve uma política neoliberal anterior, no governo Fernando Henrique, que vendeu a nação, né? E agora, né, há marcos num plano social, né? Mas, né, boa parte do contingente da nossa população, até então mantido na indigência, né, não viveu o marco do não retorno. Ou seja, a gente tem um marco de retorno, uma possibilidade de retorno a essa condição de indigência, né? Não estabelecemos uma sociedade, no sentido do plano social, segura o suficiente para que a população não tenha que conviver com a desigualdade, né? E daí ele fala, o marco de não retorno não se estabeleceu e o circuito das estruturas que produzem a desigualdade não foi rompido. Então, ele está fazendo uma crítica, né? E daí, em outros fichamentos, eu vi, o Gaudêncio é bastante favorável ao governo Lula. Eu acho que quando ele faz essa crítica, ele indica, inclusive, os limites deste governo, que não fez o que, na visão dele, né, de um pesquisador, enfim, de esquerda, né, da pedagogia histórico-crítica, pensava que seria o necessário, tanto no plano da educação, quanto no plano do social, né? E daí, outros críticos, hoje mais recentes, esse texto já tem alguns anos, né, vão falar assim, a inclusão que foi feita dentro do governo Lula
foi uma inclusão pelo mercado, foi uma inclusão pelo consumo. Só que essa inclusão pelo consumo, ela é limitada, ela vai até um momento, ela vai até um certo caminho, porque a partir disso, ele inclui para consumir. A partir do consumo, ela não inclui mais. Porque isso é uma das coisas que a gente também tem que ter do pensamento liberal, né, daí de direita. A desigualdade é base do sistema capitalista, né? Porque não há como todos sermos donos dos materiais de produção, né? Da força de produção. Não seremos, né? Então, essa desigualdade entre quem tem as condições, né, materiais para a produção e quem vende a força de trabalho e trabalha para esse capitalista que tem, né, a força de produção. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza, que a desigualdade é estrutural no capitalismo. E aí tem uma outra questão, que é o que é conjuntura e estrutura, né? Conjuntura é o que a gente vive no cotidiano. Estrutura são essas coisas macro que acabam nos dando condições para desenvolver ou não um tipo de pensamento, um tipo de ação, um tipo de economia. Então, por exemplo, quando eu falo capitalismo, né, o mundo capitalista e etc., eu estou falando de estrutura, né? A gente vive no cotidiano o capitalismo. Toda vez que a gente vai numa loja, a gente compra alguma coisa, dá dinheiro e recebe alguma coisa, você está alimentando essa estrutura capitalista. Quando eu trabalho para uma fábrica, eu estou alimentando essa estrutura capitalista, né? Mas isso na conjuntura, e a conjuntura, ela mexe, ela muda. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma crise agora, né, com essa questão do coronavírus. Então, o coronavírus é conjuntural, por enquanto, pelo menos. Pode ser que, se não descubra a vacina, enfim, pode virar estrutural, né? Mas, por enquanto, ele está no nível da conjuntura, de mudanças que acontecem, mas que não mudam o grande, né? O grande guarda-chuva que está sobre nós. Faz sentido isso? Então, o coronavírus, ele afeta o capitalismo? Claro que afeta, né? Afeta as relações de produção, afeta o trabalho, afeta as vendas. A gente está numa crise mundial, né? Econômica mundial. Mas ele modifica essas estruturas do capitalismo? Ainda não modificou, pode ser que modifique, né? E daí a gente passa a ter de mudanças conjunturais, mudanças estruturais. Isso pode acontecer. Então, de maneira geral, conjuntura é o que nos rege no cotidiano, né? As mudanças que nos regem no cotidiano, e estruturas são as coisas que estão para além desse cotidiano, que são mais consolidadas. Faz sentido para vocês? Gritem aí se tiver alguma dúvida, hein? Daí tem também uma questão assim, que no texto fala, né? Políticas de discriminação positiva. Legal. Políticas de discriminação positiva são, por exemplo, as cotas, né? A cota é uma discriminação, no sentido de que fala que algumas pessoas têm um direito que outras pessoas não têm, né? Só que como que é organizado essa discriminação que é considerada positiva? É porque, com base num histórico de segregação, entende-se que aquela pessoa tem direito àquilo porque já foi muito desprivilegiada em direitos para trás. Então, agora ela conquista um direito que positiva aquela condição dela, que historicamente a segregou de acesso, então, por exemplo, ser negro, né? E daí a gente não pode esquecer que até o começo desse século passado, século XX, os negros não tinham direito a irem à escola, por exemplo, né? Eles não tinham direito de se matricularem na escola. Quando passou a ter o direito de se matricular na escola, eles precisavam da autorização de alguém. Ou seja, isso um branco nunca teve que enfrentar dentro do Brasil, né, da história brasileira. Os brancos sempre puderam ter acesso. Nem todos tiveram, é bom que a gente marque, né? Porque os brancos pobres também não tiveram acesso ao ensino básico. Mas nunca ninguém proibiu um branco de se matricular, né? Essa é uma diferença.
Então, quando a gente faz uma discriminação positiva, é entender que algo que era negativado, né, algo que foi a base da exclusão de alguém, possa ser o marco para a inclusão. Então, é uma discriminação, mas é para inverter uma situação. As políticas afirmativas, quase todas são discriminação positiva, né? Políticas de discriminação positiva. Daí tem perguntas sobre o Fundeb. Fundeb é o Fundo Nacional de Financiamento da Educação Brasileira, né? Da educação básica brasileira. A gente vai ter uma aula bem sobre isso, mas só para a gente não ficar no suspenso, o Fundeb é o fundo, né, monetário, assim, é o dinheiro que banca a educação nas escolas. É o fundo que banca o salário dos professores. É o fundo que banca a formação dos professores. É o fundo que banca o material da escola, né? Não o material didático do aluno, né? Outras coisas. Juliane, você ia falar, pode falar. Então, professora, antes que dê o prosseguimento, né, sobre essa discriminação positiva, também é falado as políticas, né? Então, fala sobre, cita o Bolsa Família. E aí eu não estou querendo aqui realmente algum tipo de polarização, né, nesse sentido, mas todo mundo quer, assim, tanto da política do governo anterior, né, que foi do Lula, do petismo e tal, como essa política agora, né, quer, né, ser o dono dessa, ou talvez até, eu não sei, mas aí talvez seja quase um posicionamento muito, né, quer se apropriar, talvez, de ser o dono desse tipo de política, né? Todo mundo quer ser o dono do Bolsa Família, e não, quem fez foi, sei lá, aí coloca mais, todos querem ser o dono, assim, aí eu fico observando, realmente é extremamente essencial todas essas políticas, a cota, né? Porque só é contra essas políticas infelizmente, quem não tem o conhecimento, né? Esse conhecimento histórico, né? Para equilibrar, que essa política realmente é um equilíbrio dessa desigualdade. Desigualdade social. Então, mas assim, eu queria citar o Bolsa Família porque foi citado também no texto, né? Passou ali muito corrido, né? Muito sutilmente, né? Mas todos sabem que atualmente, né? Todo mundo quer ser o pai dessa criança aí. Mas é só que realmente é uma política que foi criada para realmente tentar positivar, né, essa desigualdade, mas na verdade ela está virando né, está voltando, né, não passou do marco, né, como falou o texto aí, está voltando para algo mercantilista, algo assim negociável, né, algo que, né, agora não passou do marco, alguém quer ser o dono, né, e quer negociar essa política, infelizmente. Só queria pontuar esse tempo. Muito obrigado. Então, fazendo um histórico, né, do Bolsa Família, na verdade o Bolsa Família começa sem ser Bolsa Família, ele era Bolsa Escola, Bolsa Gás, eram 3 programas, no governo Fernando Henrique Cardoso já, e já eram bolsas, né, para entender que a criança tinha que estar na escola, que a população mais pobre não tinha dinheiro para comprar gás, né, e que isso é um elemento essencial para a vida e para a alimentação, enfim. O que acontece? Esses programas, que são programas compensatórios, né, dessa política discriminatória positiva, então alguém é pobre, ganha uma bolsa, né, que são programas também bastante complicados, no sentido de que não resolvem o problema da pobreza, né? Então, por exemplo, um Bolsa Gás ou um Bolsa Escola não resolve o problema da criança que não tem comida em casa, né? Mas ele ajuda, sem dúvida, né? Quando as famílias não têm como cozinhar. Então, essa é a ideia, é uma política compensatória e uma política pública falha de início porque não combate o problema, combate o resultado do problema, né? Então, não combate a desigualdade na sua raiz, combate os efeitos dessa desigualdade, né?
o que acontece? Isso tinha no governo Fernando Henrique, daí depois passa para o governo Lula junta todos esses programas, e eu não lembro o terceiro para dizer para vocês, mas até o final da aula, quem sabe a memória da professora funciona, né? Mas, enfim, junta todos esses programas, faz o Bolsa Família e expande, né? Então, lá no Fernando Henrique, eu não tenho os números aqui de cor, eu posso até falar para vocês na próxima aula, mas digamos, atendia 10 pessoas, né? Lógico, 10 mil, 10 milhões, sei lá. E no governo Lula vão ser 100, né? Vai multiplicar essa 10 vezes essa política, né? Aumenta essa política. E daí, bom, funciona durante um tempo, faz essa inclusão pelo mercado, né? O Fome Zero, Glauber, é parte, né, de uma tentativa inicial do governo Lula, né, de cancelar a fome no Brasil e etc. Mas é um programa que não teve a escala do Bolsa Família, né, no final das contas. Ele entra em vigor, ele se desenvolve na primeira gestão do governo Lula, principalmente, mas na segunda gestão ele já não tem tanta força. E o Bolsa Família vai ganhando cada vez mais força, né? Se entende que o Bolsa Família é uma forma melhor de transmissão de renda para a população mais carente do país, né? Enfim, já apontei algumas críticas, mas é a avaliação da política naquele momento. Expande-se o Bolsa Família. O que acontece com o Bolsa Família? Como ele não faz a crítica ao próprio sistema e como ele não pensa na desigualdade da raiz do problema, ele insere a população no consumo, né, porque ele dá mais dinheiro para a população carente, e a população carente pode comprar mais coisas, né? Então, assim, como esse é o movimento do Bolsa Família, é que os críticos do governo Lula vão falar, a inserção que foi feita do pobre no governo Lula foi pelo mercado, né? Ou seja, para comprar coisas. Então, é uma inserção capitalista, e não uma inserção que vai bater na raiz do problema, que é o próprio capitalismo, para os críticos, né? E daí, a gente tem, daí não rompe esse marco do retorno, né, como o texto fala, e a gente tem hoje, né, anos depois, mesmo acumulado a crítica, tanto da direita quanto da esquerda, para o Bolsa Família, então a esquerda fala que é ineficiente, porque não combate os princípios da desigualdade, e a direita fala que é insuficiente porque fica gastando dinheiro público, né, e que esse dinheiro público não deveria ser gasto com essas famílias, né. As políticas liberais entendem que o que tem que ser dado é uma injeção de dinheiro no mercado, e daí o próprio mercado geraria empregos e etc, e essas pessoas seriam recontratadas, reinseridas no mercado, né. Muito bem, então, a crítica foi feita desses dois lados, só que a gente vê que frente a uma crise como a que a gente vive agora, o atual governo, que é alinhado a uma direita, né, diria eu, uma direita bastante estrita, porque o nosso ministro da Economia se declara, né, um neoliberal e etc, e fala que as políticas que ele iria seguir seriam de cunho neoliberal e cortariam-se todos esses gastos, né, do Estado, é obrigado a abrir uma linha de fomento e de transferência de renda para a população mais pobre frente à crise. E daí, mais complicado, né? O presidente atual, de direita, gosta dessa linha, né? E tem tido choques constantes com o ministro da Economia, que quer suspender, e o presidente quer continuar. Por quê? Porque da mesma forma que o governo anterior, esse subsídio de transferência de renda está sendo usado para, enfim, como que a gente pode dizer? Para a cooptação da população, né? Para a compra, né, dessa população, do crédito que essa população, isso, é uma moeda de troca, né, Juliana? Então é dado como, assim, e a população do presidente atual vem crescendo significativamente desde que ele teve o Covid, parou de fazer declarações bastante conturbadas, né? E passou a dar essa bolsa. Então, a popularidade dele, que chegou a 30%, ou um pouco menos, hoje está chegando aos 55%, né? Grande parte, né, vinda porque a gente tem esse auxílio financeiro do governo federal sendo dado para a população.
E com isso não estou dizendo, né, não quero que vocês entendam que eu falei aqui assim, sou contra o auxílio financeiro. Eu acho que tem que ser dado mesmo, num momento de... O Jurandir tá falando, calma aí, perdi aqui. Falar e ler é difícil, a minha dislexia não deixa. Minha crítica não é dos programas em si, mas da falta de evolução dos programas. Porque a gente é muito fácil a gente ser vidraça e criticar, né? É a nossa tendência natural, né? A gente critica tudo que é feito. Só que quando são criados esses vários programas, eu volto lá atrás no programa da aprovação automática que muita gente critica, né? Só que muita gente não vê qual foi o ponto focal daquele programa, que era a evasão escolar nas séries iniciais. Então, por meio da alimentação escolar e a aprovação automática, resolveu-se o problema, ou melhor, amenizou o problema, mitigou da evasão escolar. A minha crítica não é contra isso. A minha crítica é a falta de evolução. Porque você começa, igual esse programa do Bolsa Família, enfim, vários. Ele começa com a melhorar a distribuição de renda. Beleza. Esse é um ponto inicial. Só que o que acontece com a população, principalmente a mais carente? Ela se acomoda e aquilo vira um salário para ela. Ela não procura uma evolução, não procura um emprego, ela vive daquilo. Então, a minha crítica nesse sentido, é a falta de continuidade e evolução dos programas. Eles deveriam, o objetivo inicial foi esse, ponto. Né? Como a senhora falou aí das cotas raciais. Eu sou totalmente a favor, porque é um problema histórico que o Brasil tem que não vai resgatar. Só que, historicamente também, a população mais carente, ela teve um estudo deficitário, porque eu coloquei também no meu relatório aí. Ela teve estudo deficitário. E será que simplesmente garantiu acesso pela raça, ele vai ter um estudo de qualidade? Já que ele teve todo um estudo deficitário lá no início? Como resolver esse problema lá no início? Acho que, para mim, esse que é o grande problema. Você teria que ter um marco assim, vamos começar a resolver o problema na raiz, para não continuar impactando no final. Então, Jurandir, o que a gente tem de acúmulo sobre isso, né, de análise dessas políticas, é que, como eu falei, no capitalismo e nesse sistema, a desigualdade ela é estrutural. Ela é algo que está acima das conjunturas, né? Ou seja, eu preciso da desigualdade para que o sistema capitalista funcione, né? Não tem como todo mundo ser dono da fábrica, não tem como todo mundo ser dono dos meios de produção, né? Então, se eu tenho essa desigualdade que é estrutural, para resolver na base, né? Dizem aí os estudiosos que para resolver na base a gente tem que mudar o sistema, né? E daí é que tem vários problemas, porque tem gente que acha que tem que mudar e tem gente que acha que não tem que mudar. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês para mudar realmente, por exemplo, essa questão que você coloca, né, da aprovação automática. Eu, por exemplo, sou a favor da aprovação automática, né? Eu acho que isso garante o direito à educação para vários estudantes, né? Mas eu faço uma crítica a essa política da forma com que ela foi pensada. Por quê? Porque ela foi pensada não para dar a igualdade do direito. Ela foi pensada para que o Brasil consiga pontos na avaliação do PISA. Por quê? Porque a avaliação do PISA tem um quesito lá que é evasão escolar. Então, pensem só comigo, uma política pública foi feita verdadeiramente não para atender a demanda e a necessidade de educação da população, mas para diminuir o número da evasão, porque era uma das coisas que o PISA dá. E esse PISA, né, essa avaliação internacional que é feita, ela ranqueia os países, né? Ela põe em números os países, né? E o Brasil está tentando subir no ranqueamento, não melhorando a educação, mas melhorando os índices. E daí vocês, como matemáticos, têm que ter a noção
eu tenho um monte de jeito de melhorar índice sem melhorar de fato o que está acontecendo. Então, a gente vê, por exemplo, haverem, né, muitos problemas aí nas escolas e etc. Então, os professores são obrigados a aprovar os alunos, porque deixou de ser uma política de inclusão do aluno para ser uma fábrica de salsicha, que o aluno tem que sair depois de 9 anos da educação básica formado. E daí, como eu já falei aqui, né, qualquer pai sabe que nem sempre o caminho da velocidade é o caminho do melhor investimento em cima do filho, né? Então, por exemplo, eu, particularmente como mãe hoje, né, sei que se o meu filho tiver uma dificuldade ou outra, eu prefiro que ele retome essa dificuldade, né, resolva, aprenda esse conteúdo, aprenda essa habilidade, aprenda a desenvolver aquele conhecimento, do que ir em frente sem ter conhecimento nenhum. Professora? Mas deixa eu só acabar isso lá e já passo para você. Mas o Estado brasileiro, voltado para responder essas políticas neoliberais, né, internacionais, tende a entender que o bom investimento é o investimento que não tem, que é linear. Então, ele programa que cada criança tenha um investimento de 9 anos. E daí pronto, 9 anos depois, ela saiu do ensino básico. Nem sempre com os conhecimentos que ela precisava ter, mas isso não importa. Conseguiu não evadir, conseguiu sair no tempo certo, PISA bem avaliado, né? Ou seja, a gente precisa de qualificadores dessa avaliação, né? Para até mesmo avaliar se a política de progressão continuada é boa ou não, né? Porque pode ser que ela seja boa por um lado, mas como eu estou indicando, ela pode ser ruim por outro. A pessoa não sai da escola, mas também não aprende nada nos 9 anos que ela passa lá. E daí fez pouca diferença. Ela ter saído ou ter ficado faz pouca diferença. Eu ainda acho que é melhor ela ficar. Mas vocês percebem que não é eficiente, Laís? Professora, eu estou acompanhando a fala, né? As falas. E a senhora disse que nem todos, nesse sistema, né, nem todo mundo é o dono da fábrica. Mas a questão é que também nem todo mundo quer ser o dono da fábrica e nem todo mundo tem capacidade para ser o dono da fábrica. Porque dá trabalho ser o dono da fábrica. Dá trabalho. Já pensou cuidar de um... Tipo, no caso, a fábrica aqui é uma metáfora, né? Porque a fábrica é um negócio, enfim. Mas dá trabalho ser o dono da fábrica. E em relação também à raiz do problema, né? Realmente, tratar a raiz do problema é mais... Tem mais chances de dar resultados reais do que ir amenizando, né? Só os sintomas, né? Amenizando os sintomas é melhor tratar a raiz. E no caso, tratar a raiz envolve até a nossa formação como professor. Porque quem que vai entrar na sala de aula, porque resolver a raiz seria uma das coisas que eu entendo é resolver o problema da educação, entendeu? Dar uma educação de qualidade para as crianças, ensinar conteúdo para as crianças. Por exemplo, no caso, nosso conteúdo que eu vou lecionar futuramente é matemática. Então, ensinar matemática, mas é uma matemática de verdade, entendeu? Não é uma matemática ali para passar e tal, é uma matemática para o aluno saber, entendeu? Não, eu sei, entendeu? Eu aprendi de verdade. Porque lá na frente, para ser o dono da fábrica ou para ser não sei se na área matemática ele vai seguir ou qualquer uma outra, que seja geografia, história, mas ele vai precisar do conteúdo, entendeu? Não vai perguntar. Na frente não vai perguntar se as notas, vai perguntar se ele sabe fazer um negócio. E em relação à nossa formação, então, Laís, essa semana eu tive uma aula, desculpa, professora, só vou concluir. Eu tive uma aula de didática em que a professora orientou a gente a não passar muita tarefa, porque o aluno não gosta de fazer tarefa. Olha só, tipo, como assim? Ao invés dela incentivar a gente, não, tentem estimular os seus alunos a gostar da matéria ao ponto de eles quererem fazer a tarefa. Não, ela falou pra gente passar pouquinho, porque o aluno não gosta. Enfim. Então,
não sei a fala da outra professora, então vou isentar de fazer a crítica ou o elogio, enfim, né? Mas quanto ao que você falou, por exemplo, do conteúdo, né? Eu vou ensinar e o que eu tenho que ensinar é o conteúdo. Então, isso seria bastante interessante, né? Se a gente realmente, como professor, tivesse que ensinar só o conteúdo. Na verdade, né, a gente tem um grande desafio. Por exemplo, eu aqui nessa aula, vamos fazer uma metalinguagem aqui, né? Eu tenho um conteúdo texto para discutir, e vocês estão trazendo uma série de demandas da vida cotidiana de vocês que tem alguma relação com o texto, mas que não é exatamente, né, a temática do texto, e daí eu estou tendo que mediar isso. Seria ótimo eu chegar aqui e despejar o meu conteúdo. Ótimo entre muitas aspas, não acho que seria ótimo. Seria mais fácil, digamos, né? Eu tratar das políticas, passar a régua e falar, ó, foi dada a aula. Interessa isso? Nesse sentido, Laís, será que é só o conteúdo mesmo que eu tenho que dar? Ou eu tenho que, de alguma forma, ensinar como que aplica esse conteúdo, como desenvolver essa questão? E eu, particularmente, posso dizer para você, assim, eu acho que o conteúdo é fundamental, claro que sim, não estou abrindo mão dele, né? Estou toda hora tentando voltar para ele. Mas se eu der o conteúdo e vocês não saberem do que eu falei, vai valer muito pouco esse conteúdo. Então, é um conteúdo para a vida, né? Um conteúdo aplicado, um pouco que você já falou também, né? No meio da sua fala. Só que até que ponto eu sei o que é o conteúdo aplicado ou não, se eu não conheço a minha comunidade, se eu não conheço a realidade dos meus alunos. Ou seja, eu preciso ter uma série dessas referências até para saber quais conteúdos, porque também não conseguiremos ministrar todos os conteúdos, né? É sempre seleção. Quando vocês fizerem o primeiro plano de aula de vocês, vocês vão ver que não dá para dar toda a matemática num ano letivo, né? Ou mesmo ao longo de toda a educação básica. E que vocês vão ter que escolher entre uma coisa e outra, porque não tem tempo, né, para dar tudo. Não tem tempo, os alunos interrompem, eles não têm compreensão daquilo e etc. E você pode falar, matéria dada, problema seu que não entendeu, ou você pode ir lá mediar e tentar explicar de outra forma. E daí atrasa o conteúdo, atrasa o seu planejamento, você não deu tudo. Você entende que o tempo todo a gente está precisando fazer escolhas, Laís? Não, E esse é o cotidiano do professor, né? Não, eu entendo, professora. Oi? Eu entendo que provavelmente quando eu chegar numa sala de aula, eu vou encontrar um aluno que acabou de ver os pais brigando e vai estar lá tentando entender, e vai estar pensando lá em outras coisas. Vai ter aluno que vai estar pensando, sei lá, em se matar e tá lá sentado na minha cadeira. Vai ter aluno, sei lá, vai ter N mentes ali, N coisas. Mas no caso, e talvez prender a atenção do aluno para tentar querer aprender o conteúdo, talvez eu perca bastante, tipo 10 minutos, sei lá, algum tempo, tentando fazer com que os alunos se motivem em relação ao conteúdo em si. Não, e eu entendo essa questão. Eu também, tipo, dava aula para um menino, uma aula particular para um menino, em que eu não conseguia avançar com o conteúdo em si com ele, porque ele trazia N demandas de casa. E aí, no fim... nessa questão que você fala, por exemplo, se você imaginar a faixa etária que a gente vai dar aula, por exemplo, 6º, 7º ano, aluno de 10, 11, 12, 13 anos, ele não tem essa consciência de mundo ainda. Ele não tem a capacidade de gerar crítica ainda. Entendeu? Então, assim, está muito na mão do professor. Se o professor não pode gerar muita demanda, porque corre-se o risco de gerar o desânimo, porque ele não tem essa crítica ainda. Então, o aluno normal, vamos dizer assim, um brasileiro, ele vai na correnteza, no rio. Até ele entender tudo aquilo que ele estudou, obrigado, tudo aquilo que foi imposto para ele já está lá nos 18, 19, 20 anos. Já passou, não tem como voltar. Então, não adianta, a gente não consegue conscientizar o aluno. Eu estou vivendo isso na minha casa. Eu tenho 2 filhos de 13 anos que estão num colégio ótimo e não estão nem aí para o estudo. Entendeu? Então, eles fazem o que é obrigatório, que a gente manda e faz aquilo lá como obrigação. Eles não só vão gerar essa consciência. Então, Jurandir, mas tem uma escala também
tem uma escala também, que eu entendo o que a Laís falou, assim, de o professor tentar mediar formas de conteúdo e etc., que de alguma forma interesse a esses alunos. É real que muitas vezes, quando a gente é mais criança, a gente não tem a noção de tudo que a gente vai viver. É lógico, é por isso que a gente tem tutor, é por isso que a gente é considerado, né, até os 18 anos, menor, né, e precisa de alguém mediando isso. E nos casos, as pessoas que mediam são os pais, os professores, etc. Bom, mas é evidente que esse jovem, essa criança, tem alguma coisa, alguma visão de mundo, né? E daí é tarefa, sim, do professor, entendo, pegar esse repertório e fazer alguma coisa para que ele se interesse, né? Despertar o interesse. E eu acho, de verdade, assim, que o conhecimento é algo bastante interessante, no sentido, se a gente consegue entregar, de alguma forma, isso de uma forma palpável para o aluno, né? Então, ele pode ser extremamente interessante, né? Mas, enfim, acho que a gente também peca, né? Os professores Mas tem também um outro pecam problema porque não também, fazem professor. tanto isso. Essa qualidade, ela está intimamente ligada à quantidade de alunos que eu tenho para se dedicar. Por exemplo, um professor numa escola pública, por exemplo, ele tem 5, 6, 7 turmas na semana. E como fazer isso, uma qualidade, eu saber, como a menina falou aí, os alunos que estão em problema, tudo, como eu entender cada um, conhecer, esse monte de turma que eu tenho, o professor tem a preparar a aula, corrigir, fazer pós-aula, ele não tem tempo para nada, não tem tempo para viver. Inclusive, ontem a gente estava falando com a professora lá, ela lá, cuidando do filho, dando aula, tendo cuidado da casa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, um outro erro que eu acho, né? A relação de quantitativo de professor para discente é muito grande aqui, a defasagem é muito grande. Então, assim, os professores tinham que ter menos alunos por ano para poder dar aula, para poder dar uma aula com mais qualidade, entender melhor as Mas vamos necessidades. lá, Jurandir, pegando essa linha de raciocínio, que é muito interessante para a gente pensar essa aula aqui. Por que que a gente tem tantos alunos para um só professor? Por que que a política é estruturada dessa forma? Então, exatamente porque é visto como um produto. A gente não vê a educação como um bem imaterial. Está sendo visto como um produto, ou seja, A eu gente vejo, não vê, enquanto Estado, Jurandir, isso, a Estado. educação como direito, né? A educação não é direito. A educação, hoje em dia, é vista como mercadoria. E como mercadoria, em dois sentidos. Daí tem uma questão que você coloca lá no seu fichamento também, né? Uma questão é mercadoria, porque eu faço com que o meu aluno aprenda para ele se inserir no mercado de trabalho, sendo que eu espero que vocês tenham a consciência de que isso não é uma coisa que vocês possam garantir, infelizmente, porque nenhum de nós, como professor, pode garantir que os nossos melhores alunos saiam empregados. Isso não é uma coisa que está na nossa possibilidade de garantia, né? Antes isso era possível porque eu tinha tão poucos alunos, um número tão reduzido de alunos, e eles eram de uma elite, né? Eles não eram a grande a maioria da população, então, evidentemente, o aluno que saía da escola ganhava um emprego, porque ele ganhava um emprego no negócio do pai, ele ganhava um emprego no setor público, etc., que era muito pouco aluno. A partir da universalização da educação, você tem muitos alunos por professor, porque você tem que diluir o gasto, e é entendido como gasto, não como investimento, né? O gasto da educação. E se eu tenho que diminuir o gasto da educação, eu estou tentando economizar, né, na política pública da educação, que é considerada uma política que custa caro para o Estado, e eu ainda tenho que formar, né, nessa ideia, formar com conteúdo para o mercado. Só que daí é que eu gostaria de refletir com vocês. Formar para o mercado é uma díade, né, assim,
que talvez não entre em consonância com o processo educativo. Porque se eu não tenho a garantia de que o meu aluno, depois de formado comigo, tenha um emprego, eu não posso dar essa garantia, porque eu não sou o dono da fábrica, né? Se eu não tenho como garantir isso, por que que eu tenho que o tempo todo ensinar para ele, ou falar para ele, que ele tem que se preparar para o mercado? E mais, se eu sei que hoje, né, não tem emprego para todo mundo, isso é um fato, né? A gente gosta de acreditar que quem está desempregado é quem não tem qualidade ou não tem capacitação para ocupar um trabalho. Isso não é verdade. Tem muita gente qualificada, tem muita gente bastante estudada, com muita capacidade, que está desempregada. Por quê? Porque tem menos emprego do que gente. Essa é uma realidade, né? Muito bem, se eu sabendo disso, continuo falando para os alunos, eu falar para vocês aqui, ó, tirem 10 na minha disciplina, façam um curso aí excelente numa universidade federal, que é uma universidade de excelência, e vocês certamente garantirão um emprego. Eu posso falar isso para vocês? Não. Eu posso dizer, sim, que isso é caminho, né? Sem isso vai ficar mais difícil, mas isso não é garantia, né? Ou seja, é preciso pensar que quando a gente faz da educação mercadoria, tanto mercadoria porque a política pública quer economizar, então é mercadoria, não é direito, quanto que eu estou preparando para o mercado, e garantindo, ou pensando que eu possa garantir que ele tenha um emprego depois e seja inserido dentro desse sistema, sendo que eu também não posso garantir isso, eu estou fazendo uma mentira, né? Eu estou produzindo uma política pública que é falaciosa, né? Que é mentirosa, no sentido de que eu não resolvo como direito e não garanto a formação dessas pessoas efetiva. Qual é a formação que eu, como professora, posso garantir a vocês? Uma formação crítica. Eu posso dizer para vocês, se vocês acompanharem minha aula, se a gente tiver os debates, etc., vocês serão mais críticos no final do curso. Vocês terão mais conhecimentos no final do curso. Isso eu posso dizer para vocês, sem nenhuma mentira. Agora, eu não posso dizer para vocês que vocês vão ter um emprego. Não tenho como, né? Então, assim, é preciso a gente pensar essa mercantilização da educação. E é preciso pensar essa mercantilização da educação, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, em que grandes corporações estão ganhando um dinheirão, assim, nesse sentido de, enfim, colocarem aí como o negócio mais rentável que a gente pode ter nas próximas décadas, né? As ações da Bolsa que mais são valorizadas são as ações de educação. Por que esse setor privado está querendo tanto investir em educação? Desta forma, né? Porque a educação virou uma mercadoria, né? Principalmente no ensino superior também. Pessoal, deixa eu ver aqui, tem um monte de coisa aqui no chat, né? Ana Flávia também colocou, o buraco é muito mais embaixo, minha mãe é professora dos municípios e eles mesmos não deixam reprovar o aluno, porque senão não recebe verba. É isso mesmo. Oi, fale, Ana Flávia, pode falar. Então, a minha irmã, ela traz muita experiência dela. Ela tem 2 concursos do município, cada um de 20 horas. E eu acho que é muito, assim, é uma visão muito privilegiada pensar que é algo, eu como professor vou lá, vou motivar, porque assim, não tem como a gente isentar a influência do sistema em cima da educação, porque sinceramente, como que tem aluno dela que com 10 anos estava assumindo boca de fumo, e alguns que chegaram assim, pô, meu pai matou minha mãe, tipo assim, normal, sabe? Ela não tem como, nessa conjuntura, ela se quer pensar, eu tenho que aprender. Ela tá indo ali na escola por obrigação. Então, Ana Flávia, olha, eu também já fui professora do ensino básico e vivi coisas como essa, né? Meu marido continua sendo professor da escola básica, lutador lá, né? Professor do cotidiano. E vivendo essas coisas, né? E o que a gente sempre discute, né? É verdade que a gente trabalha com essas crianças, assim. Ele outro dia estava aqui
mal pra caramba, porque uma das meninas que ele dá aula estava tendo uma liberação de presos, né, e tal, e o pai dela era um menino, uma pessoa presa, e estava voltando para casa, nesses indultos, né, e daí voltava para casa, e toda vez que o pai voltava para casa, ela era estuprada pelo pai, né, então ela estava super nervosa, super tensa, porque ia vir o indulto, né, então é com esse tipo de realidade que a gente também está lutando, né, e é isso, meu Deus, né, e como que a gente denuncia? O cara já é criminoso, já está preso, né? Ele faz denúncia para o conselho tutelar e etc., mas é essa a realidade daquela família, né? Assim, e daí o que a gente tem que fazer é lidar de alguma forma com essa realidade. É isso. O aluno que vende na boca de fumo, o aluno que está sendo violentado dentro de casa, enfim, essa é a realidade triste dessa universalização da educação, né? Que é melhor que ela aconteça, porque pelo menos essa criança tem algum universo de debate, de conversa e etc. Mas o que a gente estava conversando, né, aqui em casa, e ele compartilhando comigo essa realidade, e ele falando assim, não tem como eu dar conteúdo nenhum para essa criança, né? Ela não tem a menor condição. E eu falava assim, sim, mas se a gente não der conteúdo nenhum, se a gente não ensinar nada a essa criança, a gente não vai dar condição para ela sair desse lugar onde ela está, né? Provavelmente ela vai reproduzir esse ciclo durante, né, quando ela for mais velha, enfim. Então, é preciso estancar o ciclo. E o ciclo, eu acredito que possa ser feita num processo educativo, que eu acho que a Laís está querendo falar, né, Laís? Exatamente isso. Só que, ao mesmo tempo, não é só no conteúdo, não é? Assim, no conteúdo de várias formas, não é um conteúdo só da matemática. É ensinar, inclusive, ela, por exemplo, sair de casa quando esse pai vem para casa. Então, isso foi uma das coisas que a gente inventou, né? Bom, como que a gente dá conta dessa menina não ser violentada pelo pai que tem o direito de estar em casa, né? Bom, filha, vamos pensar, vai para casa da sua avó enquanto seu pai estiver nessa visita, foge de casa, né, nesse sentido, assim, vai para um lugar onde você possa estar protegida, né? Ah, porque minha mãe não acredita, porque eu não sei o quê. Então tá, então dá um jeito, fala que tem trabalho na escola e vai dormir na casa da coleguinha, né? Ou seja, se proteja. Isso também é preciso ensinar, né? Isso também é conteúdo da escola. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem nada a ver com matemática, mas tem a ver com sobrevivência. Nessa questão que a senhora está falando é muito importante, no contexto que a gente vive de Brasil, principalmente na educação básica, o professor também tem que ser um psicólogo, às vezes mais psicólogo do que o professor em si. E a formação não tem isso. A formação do professor no contexto Brasil... E é por isso que a gente tem que lutar por quê? Por políticas públicas que tenham dentro das escolas psicólogos. Porque sabemos da nossa incompetência para fazer isso. Não sou competente o suficiente. Minhas estratégias, por mais espertas que sejam, são limitadas, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, o que eu tenho que lidar? O que eu tenho que lutar para ter psicólogo dentro da escola? E daí, o que a política pública coloca? Não, temos que conter gastos. Mas no contexto Brasil, esses pontos que a colega colocou aí, que a senhora colocou, são muito importantes. Eu acho que o psicólogo em si, ele não vai resolver. Sabe por quê? Porque o problema acontece na sala de aula, com o professor. O psicólogo tem que ser o professor. Então, daí discordo de você, Jurandir, porque daí a gente precisaria ter uma formação para isso, né? Isso, então, e daí a gente precisaria fazer mais 4 anos, 5 anos de faculdade, que é uma outra universidade. Essa é a dicotomia que eu acho, entendeu? Então, mas não é uma dicotomia, Jurandir, perceba, né? Não entendo que seja uma dicotomia. A gente, como professor, diagnostica o problema. Por exemplo, é muito comum na educação básica, muito, muito, muito comum, o aluno que sente dor de cabeça dentro da escola e não consegue ler o quadro negro. Daí eu, como professora, vou olhar e falar assim, você não precisa usar óculos? Eu não preciso dar a receita do óculos, eu preciso só indicar o caminho e falar assim, querido, vai lá no oculista, vai lá no oftalmo, porque eu acho que você vai precisar usar óculos. Você não está conseguindo enxergar o quadro negro, você está sentindo dor de cabeça, você não consegue se concentrar na aula. E daí ele vai lá
e resolve o problema dele. Não sou eu que tenho que resolver esse problema. Então, eu vendo uma aluna como essa dentro de sala de aula e tendo o apoio de psicólogos na saúde pública e na escola, eu posso falar assim, bom, querida, é o seguinte, a gente precisa trabalhar essas questões. A gente precisa da ajuda deste outro profissional aqui, porque eu não dou conta disso. Porque o que também existe dentro dessa economia da educação, né? Da política pública da educação, e colocando responsabilidades na carteira do professor, né? E daí o professor tem que dar conta de ser assistente social, tem que dar conta de ser psicólogo, tem que dar conta de ser professor, tem que dar conta de ser gestor, tem que dar conta de ser disciplinador, não dá para dar conta de tudo isso. A gente precisa de equipes multidisciplinares na escola. A educação, ela é cara, né? Só que ela é direito. Então, é isso que a gente tem que pensar. Mas se a senhora for ver, eu concordo com o que a senhora falou. Mas a senhora está citando um cenário que deveria ser ideal. O que eu estou tentando falar é a realidade. Entendeu? O que acontece? Porque, vamos lá, a escola hoje deveria ter um psicólogo, certo? Então, dentro desse contexto, a psicologia deveria ser uma matéria, vamos dizer assim, inserida no horário escolar. Porque em que horário que vai ser isso? Esse aluno não vai fazer isso, dificilmente. Ele quase não vai na escola, ainda mais ter um horário diferente para fazer isso. Já é muito difícil. Bom, mas aí vai sobrecarregar demais o professor. De fato, vai sobrecarregar demais. Vai desvirtuar o objetivo inicial do professor. Também acho. Só que a gente vem naquela questão lá das décadas anteriores. Por que os professores das classes iniciais eram mulheres e por que era chamado de tia? No sentido de substituir a mãe. Entendeu? Então, é mais um conceito afetivo do que o ensino em si. Então, mas isso está errado, né, Jurandir? Sim, tá. Então, a gente não pode pensar. E quando você diz vai sobrecarregar o professor, para mim, o mais problemático não é sobrecarregar o professor, é a gente fazer um trabalho mal feito, porque a gente não tem capacidade para fazer isso. Então, assim, a gente pode causar muito estrago, mesmo tendo muita boa vontade, né? Uhum. É preciso ter essa crítica, né? Fale, Lara. Laís, desculpa, perdão. Tudo bem. A questão é que o aluno, ele tem os gostos dele também. E, por exemplo, eu quando era criança, tipo, hoje eu vejo que eu não tenho muita afinidade, assim, com a matéria de história. Eu sei que você era formada em história, professora, mas, assim, essa questão de... Não é nenhum crime, querida. Leitura e tal, eu tenho certa dificuldade. Mas, quando eu estava no fundamental, eu tive um professor de história que ele era tão bom, que me fazia gostar de história. É nesse sentido, entendeu? Tipo, ele conseguia envolver até os alunos que formavam lá. E eu já sabia, entendeu? Dessa questão, e ele conseguia envolver até esses alunos, tipo, de tão... E no conteúdo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele conseguia ser essa pessoa, talvez ele não desse tantos conselhos para os alunos, não sei se ele conversava depois com esses alunos lá do fundão, mas era tão assim que até os alunos do fundão participavam da aula também, então é disso que eu sei lá, talvez seja um sonho meu, né, uma utopia tentar fazer com que todo mundo se motive por matemática, mas... Eu vou dizer que você vai ter algumas dificuldades, assim, tipo alunos que nem eu, tô brincando. Não, mas é isso, eu acho que é uma tarefa nossa, de alguma forma, fazê-los se envolver. Todos vão se envolver? Não vão. Não tenhamos essa ilusão, né? Mas façamos o nosso melhor. Isso sem dúvida, isso em todas as profissões. Estudemos muito para termos repertórios para agir com essas pessoas, né? Com esses diferentes aí. Tenhamos diferentes estratégias dentro da nossa canastra, como diria o Monteiro Lobato com a Emília, né? Dentro da canastra, a gente tem que ter uma série, né, da nossa bolsinha, uma série de ferramentas para captar, né, os alunos e fazê-los pensar sobre aquelas coisas. Então, eu concordo com você, Laís. A gente tem que se esforçar,
né? E tem alguns comentários aqui no chat, assim, a gente tem que sonhar, eu acho que o professor é um sonhador, é sim, mas eu não gosto muito da ideia de que o professor é assim, ser professor é um dom, ser professor... Não, ser professor é ser profissional, é um profissional da educação. A gente tem que ter noção do que a gente sabe, buscar o que a gente não sabe. E se o conteúdo que a gente não sabe, né? Se o conhecimento que a gente não tem conhecimento é da nossa calçada, né? Da nossa alçada, a gente tem que ir atrás de formação e etc. Mas, se não, a gente tem que ir atrás de políticas públicas que permitam acesso a isso. Então, por exemplo, entendendo que a psicologia é um outro campo de conhecimento e que eu não tenho formação para isso, eu quero ter psicólogo na escola. Daí o Jurandir fala, né? E ele tem razão. Ah, isso é o ideal. Sim. Aí o real não é assim. Sim. Mas se fosse para pensar só sobre o real, né? Não dá para pensar em nenhum processo educativo, porque o processo educativo é pensar o futuro, é pensar, né, o que será o amanhã. Então, eu, como professora e como, né, ideóloga, né, dessas coisas, dessas questões, sonhadora, estou sempre pensando em políticas públicas que possam ser melhores, né? E isso tem a ver com avaliar as políticas públicas que já estão em vigência também. E apontar os limites, como a da ideia da progressão continuada. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. As avaliações têm lados bons, mas têm lados ruins, né? E a gente precisa apontar o lado ruim e o lado bom, o que precisa ser superado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser calibrado, né? Para que melhore. Por exemplo, o Fundeb, né? Foram feitas muitas críticas ao Fundeb nesse processo de renovação. E algumas críticas são pertinentes. Por exemplo, as questões dos regionalismos, né? A política é assim, o Fundeb destina um dinheiro para os estados que são mais pobres, digamos, da federação. Destina mais dinheiro aos estados mais pobres, tentando equalizar, né, a diferença financeira aí dos estados. Mas existem municípios ricos dentro de estados pobres. E existem municípios pobres dentro de estados ricos. E esta não é uma diferença que o Fundeb veja. Mais que isso, existem escolas que são de excelência dentro de municípios pobres ou ricos, que estão recebendo a mesma verba do que escolas mais empobrecidas, mais distantes dos centros e etc. Então, ou seja, existe uma distorção na política. Isso não quer dizer que eu diga que a política é invalidada. Eu quero que o Fundeb continue. Que bom que a gente teve essa conquista para a educação brasileira, né, da renovação. Mas é preciso revê-la? É preciso ponderá-la? Sim, é preciso. Então, é isso que eu quero que a gente consiga começar a olhar, né? Não é uma questão, como diria minha avó, né? De pegar a criança e a água do banho e jogar tudo fora, né? As políticas são a criança, né? E as coisas ruins, digamos, a gente pode dar banho nessa criança e jogar a água só da bacia fora, né? A água suja. E melhorar essas políticas. E é nesse sentido que esse curso está pretendendo conversar com vocês, né? Só deixa eu... Aqui tem umas duas coisas que eu já respondi, mas que eu queria falar que eu respondi para vocês no meio das questões. Tem uns fichamentos que perguntaram sobre, por exemplo, a política da pedagogia de resultados. A pedagogia de resultados é exatamente essa ideia de conseguir um índice independente do que está por trás desse índice. Todo mundo que estuda estatística sabe que a estatística é uma ciência de mostrar o que você quer mostrar, não é? Você pode pegar vários tipos de amostra e conseguir fazer diferentes números a partir daquilo. A política da avaliação educacional é isso, é uma política de resultados. Ela quer números que mostrem que ela está melhorando, mas não necessariamente ela está melhorando. É preciso a gente qualificar também, e não só quantificar a política de educação, né, e a política de avaliação da educação, né. Quando a educação é vista, né, não mais como direito social, e sim como um serviço mercantil, falamos bastante disso aqui, né, a educação como direito tem que respeitar algumas questões, e a educação como serviço mercantil, como uma prestação de serviço. Muitas vezes eu vejo professores reproduzindo essa ideia, né? Assim, indo mais na educação privada, né? Eu estou prestando um serviço.
educador nenhum que se preze, no meu modo de ver, pode se ver como prestador de um serviço, né? Assim, no sentido mercantil. Eu estou sendo pago para... Não, né? Educação é direito, mesmo quando ela é privada, mesmo nas escolas privadas. Educação é direito. Você paga pela estrutura da escola, você paga, mas o professor é um garantidor de direito, né? E é nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem aí, não como serviço mercantil, né? Embora a atuação profissional seja uma atividade mercantil, né? Mas o meu fazer não é mercantilizado. Eu sou paga como profissional, mas o meu fazer, eu não faço melhor porque eu ganho mais, né? Eu faço bem o trabalho que eu tenho que fazer. Deixa eu fazer né? Pode fazer. Eu já estou interrompendo demais, mas mais uma interrupção que eu acho que é bem válida aqui. Sem falsa modéstia, hoje foi a primeira aula que eu assisti da senhora. Tá? Eu estava até muito preocupado com essa aula, porque, meu Deus, políticas educacionais, meu Deus do céu, coisa deve ser muito chata. Mas, assim, na primeira aula, já me cativou a maneira como a senhora fala, como a senhora conduz. Então, isso não é só formação. Isso é empatia, isso é pessoal, entendeu? Isso é mostrar, através de atitudes e gestos, gosto pelo aquilo que está se fazendo. Isso que a colega falou, aqui mesmo na UFMS, eu já tive professores que eu critiquei muito. Que a professora era uma ótima pessoa, porém, o professor não tão bom. E eu critiquei, eu falei bem claro na minha crítica, eu não tenho nada contra a professora, muito pelo contrário, ela é muito educada, muito simpática, porém, para ensinar não serve, no meu ponto de vista. Tá? Eu falei bem claro, foi no meu ponto de vista. Então, o gosto pelo que se faz, como a senhora falou, assim, isso não é um emprego, simplesmente. Eu acho que a profissão de educador, ela é diferente das outras, porque ela não é só cumprir aquilo que é estabelecido, cumprir o currículo. Tem um algo a mais. E a senhora está deixando muito claro isso. Entendeu? Tem um algo a mais. Tem que ter aquele gosto, saber transmitir, que a menina falou, a Laís, se não me engano. Aulas de história que ela não gostava, mas gostava do professor. Ou seja, eu duvido ela falar o que o professor ensinou, mas ela lembra do professor. Entendeu? Ficou marcado, foi o professor. Isso é uma outra coisa, né? Eu lembro do conteúdo também, porque ele falava de um jeito. Tem um homem lá não sei, da Inglaterra, que ele falava assim, Oliver Cromwell. Ele falava de um jeito assim que ficou gravado, assim. Não é? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Didaticamente. É lógico que quando a gente gosta do que a gente faz, e eu posso dizer que eu gosto muito do que eu faço, a gente faz com mais coração, é evidente. Tem gente que gosta menos, enfim, isso daí vai de acordo com as nossas afinidades, né? Mas eu entendo, sim, que sendo professores, a gente tem a tarefa de atender um direito, né? Então, é direito do meu aluno ter acesso ao conhecimento. E se eu sou a mediadora, né, e nós, professores, somos os mediadores, a gente tem uma grande responsabilidade nesse caminho, né? Evidente que eu serei uma melhor profissional se eu tiver as condições para ser essa profissional, né? Então, por exemplo, eu também me considero uma privilegiada nesse sentido, porque eu sou contratada por uma universidade, eu ganho por 40 horas semanais, eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para preparar. Então, quando vocês me mandam os fichamentos, eu passo e leio tudo, e vejo, preparo minha aula em cima dessas questões, e consigo ter condições para exercer a minha função de uma forma que eu realmente gosto de exercer. Todos os professores do nosso Brasil têm essas condições? Infelizmente, não. A maior parte dos professores dá aula de manhã, de tarde e de noite para ter o mínimo de um salário para pagar, né, suas contas no final do mês. Não dão aulas em condições, né, que tenham como preparar muito suas aulas, adequar cada uma das realidades dos alunos e etc. E abrir as possibilidades de diálogo e, inclusive, estudar para ter repertório e ensinar.
Então, isso é um problema da educação, né? Se eu não invisto em educação inicial, se eu não invisto em educação continuada, na formação desses professores, é preciso que a gente pense essas condições. Daí tinha uma das questões também, assim, como que eu posso diferenciar o professor da escola, né? Ou até que ponto é tarefa da escola e até que ponto é tarefa do professor. Pensem, a escola que a gente tem é formada por professores, não tem diferença no sentido assim, a escola é a composição de seres humanos. Não existe uma escola institucional que paira e existe em algum lugar, né? Vejam agora, né? A gente não está indo nem mais para o lugar escola ou para o lugar universidade, e ele continua existindo. Como? Nas relações que estabelecemos, mesmo mediado por essas máquinas aqui que tanto nos distanciam, mas também possibilitam alguma aproximação. Então, assim, a escola, a universidade, a instituição de ensino, ela é parte, né, ela é composta por seres humanos, né? Todos nós somos escola. Então também a gente tem que ver que o professor é a escola. Não existe uma educação boa sem professor bom. Não existe uma educação boa, mesmo considerando o interesse do professor, se eu não dou condições mínimas para ele fazer aquele seu fazer. Então passa por condições materiais o bom ensino, né? Assim como passa por condições de, né? Então, vocês falando aqui, tem professores que, mesmo tendo todas essas condições, não são bons professores, ou não vêm desempenhando essa função da mesma forma. Ok, então temos que apontar e tentar fazer com que eles venham. Mas é mais fácil que tenham bons professores nessa condição do que sem nenhuma condição, né? Material que eu tô falando. Bom, pessoal, ó, eu tenho um monte de coisa ainda, e eu acho que parte das nossas aulas vão ser sempre plantar dúvidas na cabeça e abrir um pouco as formas da gente pensar. Dificilmente a gente vai concluir mesmo e falar assim, ó, discutimos tudo, né? Até porque o tempo é menor do que o que a gente... Tem uma coisa que fala, né? A noite é menor do que o sonho. E é bom porque daí a gente tem que dormir de novo e sonhar de novo, né? Assim, a gente continua sonhando. Então, vocês vão ver que as aulas sempre serão mais curtas do que o sonho que a gente tem, as pretensões que a gente tem de realizar, né? Todas as discussões. Mas eu espero, de verdade, porque o nosso tempo já está chegando aqui ao fim, eu sempre combinei, eu gosto de combinar as coisas e cumprir as coisas, né? A gente combinou 1h30 de encontro todos os sábados, né? Então, eu vou tentar cumprir isso e já está passando da minha hora aqui. Então, eu queria agradecer quem esteve aqui, eu queria agradecer quem mandou os fichamentos, porque dá a oportunidade da gente conversar. Eu queria que quem não conversou muito, quem não abriu o microfone, se animasse para abrir, né? E se animasse para participar, porque o curso fica mais bacana quando vocês, né, falam aí. Então, e assim, eu não tenho problema nenhum em ter opiniões divergentes. Eu acho que discussão, a gente está no lugar da discussão, né? A universidade é o lugar de discutir. Desde que as discussões sejam sempre respeitosas e a gente esteja com possibilidade de ouvir o que o outro está falando, para mim está tudo beleza, né? Então, queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Queria também pedir um favor para vocês. Ó, a gente tem, acho que 20 pessoas matriculadas nesse curso. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, mais ou menos. Não, Jurandir, pode falar. Mas a gente também ouvir é bacana, né? A gente tem metade das pessoas só vindo aqui para esses encontros presenciais, né? Eu queria pedir para vocês, se vocês têm contato com os outros alunos, com os outros colegas de vocês, para que vocês chamem para esses encontros, né? Porque acho que é bem importante. Tanto, e daí indiquem aí o AVA, enfim. Se alguém tiver com dificuldade de acesso, que não tem internet, etc., entrar em contato comigo. Eu posso fazer, gravar aula, mandar, enfim. A gente tem como resolver de outras formas. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu não conheço vocês, né? E às vezes vocês, porque estão no mesmo curso, podem se conhecer. Então, por favor, entrem aí em contato com os amigos e etc., para chamá-los aqui para a aula, ok? Obrigada e, bom, até sábado que vem, tem lá outro texto, né? Espero que a gente possa fazer uma discussão assim animada, igual essa, ou melhor, tá bom?
Beijos a todos. Até. Bom dia. Imagina, Glauber. Obrigada pelo fichamento. Obrigada, Julierne. Bom almoço também, Laís. Bom dia, Jurandir. Até.